A gente sabe que tem uma sanha muito grande do PT em prender o Jair Messias Bolsonaro. Uma série de fatores que eles criam até acusá-lo de ser assassino de emas. Tá? Daí você vê o nível da discussão política hoje no Brasil. Só que uma matéria do Metrópolis trouxe um acalento aqui para quem é apoiador do Bolsonaro, que o risco de Bolsonaro ser preso está cada vez mais distante. A gente vai falar um pouquinho disso aqui com vocês. Vamos falar ainda dos atos do dia 8. Tiveram novas informações, inclusive sobre os presos que estão lá na Papuda. Eu trouxe mais cedo um material para vocês falando sobre as presas que estavam na colmeia. Agora eu vou falar sobre os homens, tá? Tem informação nova chegando, matéria publicada para vocês também. Enfim, sejam muito bem-vindos, dia 14 de fevereiro, como eu disse, e eu espero que você goste do conteúdo no nosso vídeo aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, peço a você que se inscreva, a gente já está chegando à nossa meta, está quase, 1.300.000 seguidores é a nossa meta aqui no canal. Então se você puder, dá uma força pra gente aí, tá ok? Vamos lá, pessoal, vamos começar falando aqui de Jair Messias Bolsonaro. Essa matéria aqui foi publicada no jornal Metrópolis, tá? Que eu trago para vocês agora. E ela diz o seguinte: reduz o temor de Bolsonaro ser preso. Vou ler um trecho da matéria com vocês. O temor de Bolsonaro ser preso pelo STF caiu consideravelmente, já que há alguns dias o ex-presidente melhorou o pessimismo que o dominou após o fim do pleito eleitoral. Na semana passada, Bolsonaro comemorou a decisão da Carmen Lúcia de enviar à primeira instância pedido de investigação dos quais é alvo. Na justificativa, a ministra afirmou que o ex-presidente não está mais investido no cargo. Isso é bom, tá? Preste atenção. Vamos entender dois pontos aqui. O primeiro, ao mandar os processos de Bolsonaro para a primeira instância, abriu-se o precedente para que os processos que estejam na mão de Alexandre de Moraes, que é um algoz de Bolsonaro, também sejam encaminhados à primeira instância. Então, é importante tirar os processos que estão na mão de Alexandre de Moraes na mira de Bolsonaro, tá? Na mira com Bolsonaro ali. Então, é importante ter esse contexto que a decisão da Carmen Lúcia abre o precedente para o Bolsonaro, o que traz já esse otimismo em relação ao Bolsonaro. O segundo, as narrativas caíram por terra. Eles acharam que poderiam utilizar os atos do dia 8 de janeiro para criar narrativas sobre Bolsonaro. Na verdade, a gente percebe que as narrativas utilizadas foram um verdadeiro fiasco. A minuta apócrifa, sem assinatura, não serviu de muita coisa. Quando o Marcos Duval trouxe aquelas declarações, todo mundo achou que ia ser uma verdadeira bomba contra Bolsonaro. O tiro saiu pela culatra, porque mirou-se muito mais em Lula e Flávio Dino do que especificamente em Bolsonaro. Então, assim, cada vez mais a narrativa perde força e cada vez mais a chance de Bolsonaro vir concorrer a um pleito e ganhar uma visibilidade política reforça. Afinal, também tem a questão internacional. É lógico que o Lula já tem um certo, digamos assim, uma certa sintonia com alguns países pouco ortodoxos, como, por exemplo, a Nicarágua, a Venezuela, Cuba, que praticam atrocidades, violações de direitos humanos e tem um judiciário totalmente ditatorial. Aqui no Brasil, os sinais foram acesos, as lanternas foram acesas, com medo que o Brasil parta para o mesmo caminho desses países ditatoriais. E a imprensa internacional começou a aventar isso e analisar. Então, assim, perceptivelmente eles tiveram que colocar um pé no freio, porque a intenção deles a gente sabe que era pegar Bolsonaro. Na visão deles, hoje Bolsonaro talvez já estivesse até na forca, tá? E essa é a realidade. Vamos falar agora dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro que precisam ser desvendados. Quem realmente cometeu os crimes precisam ser punidos. Mas a gente precisa saber também quem foi que prevaricou, quem foi que realmente deu causa àqueles atos do dia 8. Hoje eu trouxe para vocês uma matéria do Brasil 247 que acusa o dono do jornal Metrópolis
de estar em conluio com o Ibanez Rocha para apaziguar os fatos ali. Ou seja, para tirar a culpabilidade em cima de Ibanez. Então, eles só esqueceram de combinar com os russos, né? Porque a própria Polícia Federal já soltou um relatório falando que Ibanez não tinha responsabilidade sobre isso. Também esqueceram de combinar com as câmeras de segurança do Congresso, que mostraram que o Fábio Vieira, que era o comandante do Distrito Federal, também não tinha nada a ver com isso. Por isso que o Lula correu e pôs o sigilo ali nas câmeras de segurança. Agora, a briga é, sim, pela CPI. O astronauta Marcos Pontes, né, o senador Marcos Pontes, ele já trouxe aqui no seu Instagram a seguinte postagem. Assinei pedido de instauração de comissão parlamentar mista de investigação para apurar os atos de ação e omissão ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília. Vamos apurar. Lula, Dino e o PT como um todo nunca imaginaram que algo que eles viam grandioso para o lado deles poderia reverter contra eles. Eles não imaginavam, eles fizeram muita narrativa em cima daquilo. E eles não imaginavam que alguém quisesse realmente e efetivamente investigar e tentar descobrir tudo o que aconteceu. Será que houve responsabilidade mesmo? Pois é, agora o jogo virou. Agora é a direita que quer a fiscalização e a CPI. E a esquerda está correndo igual o diabo corre da cruz. Ela não quer de forma alguma a CPI. E aqui eu tenho que tirar o chapéu e parabenizar o astronauta Marcos Pontes por ter assinado. Nós, que somos o povo brasileiro, queremos saber os verdadeiros responsáveis pelos atos do dia 8 de janeiro. Ainda sobre esses atos, vamos trazer uma matéria aqui sobre os presos que estão na Papuda, os homens, tá? Vamos lá, são 2 presídios. A Papuda, os homens foram encaminhados para lá e a Colmeia, as mulheres foram encaminhadas para lá. Hoje, mais cedo, o deputado Sanderson esteve lá visitando a Colmeia, visitando as mulheres, tá? Ele informou que a questão dos direitos humanos estão mais tranquilas lá, principalmente depois de denúncias do Metrópolis e também denúncias da própria Defensoria Pública. Então, a questão dos direitos humanos violados parece estar apaziguado. Entretanto, existem pessoas lá dentro da Colmeia, mulheres, que sequer estavam em Brasília no dia, mas não foi apurado. Cadê o devido processo legal? Tá? Isso aqui a gente tem que levantar essa discussão. Se a gente é um país democrático, a gente tem que defender o devido processo legal. Agora o Metrópolis traz uma nova denúncia, tá? E essa denúncia é importante. A Lilian Tahan, ela traz a seguinte matéria. Sem defesa, os extremistas presos no Distrito Federal reclamam que direitos humanos estão sendo violados. Um grupo de aproximadamente 20 presos suspeito de participarem dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília, reclama que tem tido direitos humanos violados. A denúncia se dá pela dificuldade em obter assistência jurídica, que impede acesso às informações sobre processos judiciais e realização de demandas pessoais dos que lá estão presos. Sem defesa não há justiça. A Constituição Federal e o Estatuto da Advocacia dizem que o advogado é um instrumento indispensável ao exercício da justiça. Sem um advogado, sem defesa, não há justiça. E eles estão tolhindo o direito dessas pessoas terem defesa. É mister do Estado fornecer a defesa para eles através da Defensoria Pública. Entretanto, não estão fazendo. Além do que, outros direitos aqui também continuam violados e a própria Defensoria Pública está falando que isso está acontecendo ainda lá na Papuda. Tá? Ou seja, foi um tribunal de exceção sem precedentes que o Brasil presenciou. A lá Venezuela, a lá ditadura de Nicarágua mesmo. Então, assim, o governo chegou sem pudor, sem preocupação em esconder suas máscaras. Quer um exemplo? O governador de Santa Catarina determinou que a Defensoria Pública de Santa Catarina prestasse assistência e ajudasse os presos em Brasília pelos atos do dia 8.
Sabe o que fizeram com ele? Querem a investigação dele. O próprio Ministério Público quer a investigação dele porque, segundo informações, ele não deveria utilizar a Defensoria Pública para isso. Afinal, a Defensoria Pública é utilizada para defender os seus cidadãos ou não? Mas tem alguma cláusula, existe alguma norma que diz que é só em seu próprio território? Eu ainda não sei disso, tá? Talvez dentro do regimento lá de Santa Catarina tenha, mas isso está com cara, sim, de uma ação inescrupulosa, de uma ação de perseguição clara e nítida aos opositores. E isso eu não preciso nem citar, que é uma medida ditatorial, né? Vamos lá, agora vamos falar de coisa importante aqui também. Esse aqui é o Capitão Derrite, tá? Teve uma cena que circulou nas redes sociais e foi essa aqui. 2 assaltantes pararam para furtar uma moto. Os policiais, como diz no linguajar militar, né, sentaram um laço, né? Isso aqui foi uma publicação do Carlos Jordi, né, que fala sobre o jornal Metrópolis aqui, e mostra, tá vendo? Eles saíram correndo, os policiais já desceram e mandaram bala e puseram fim aos 2 miliantes aí. A esquerda ficou em caos. Queremos o afastamento, queremos que ele seja afastados, esses policiais. E o Derrite, o Capitão Derrite, ele veio a público imediatamente, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo veio e falou, defendeu os PMs que abateram os ladrões de São Paulo e falou, ninguém vai ser afastado. Não vai ser afastado. A função do militar é sim abater o bandido que coloca a vida das pessoas em risco. Ou você acha, sinceramente, do fundo do seu subconsciente, que aqueles bandidos que estavam assaltando, tá, estavam ali armados para, sabe, assim, para contribuir com a sociedade em alguma coisa. Então, a partir do momento que eles assumiram o risco de ter uma arma de fogo, ir lá e ameaçar as pessoas num ato de violência, a função da polícia militar é agir. E tá certo, o Derrite não é assim, não vai ceder à pressão da mídia, não vai ceder à pressão da esquerda. E eu achei coerente por parte do Derrite, eu achei totalmente coerente a manifestação dele. Por fim, mas não menos importante, vamos falar agora de Rodrigo Pacheco, vamos falar agora do Congresso Nacional. Bora lá, que isso aqui é importante para você entender. Essa matéria aqui do Conexão Política traz o seguinte: às vésperas do Carnaval, Senado Federal já está em clima de festa. Ou seja, essa semana não tem votação, não tem evento, não tem nada. Nada. E, na verdade, só vai ter um evento de comemoração, se eu não me engano, é de aniversário da CGU, na quarta-feira, mas é facultativo, aparece quem quiser. Então tem 2 coisas aqui que você tem que levar em consideração quando a gente fala isso. Primeiro, é o nosso dinheiro, milhões que são gastos por mês para bancar essa turma que não trabalha, né? Fica uma semana ali emendado, né? Não sei se você está sem trabalhar essa semana, eu estou aqui trabalhando com vocês. Esse é o primeiro ponto. Mas tem um outro ponto que talvez você que não é da área política, que não é um analista, não conseguiu perceber. Lula está tentando empurrar com a barriga ao máximo, mas ao máximo, todas as votações que ele conseguir. Todas as votações que ele conseguir. E qual é o motivo disso? O motivo disso a Gazeta do Povo mesmo traz para vocês. Ele ainda não comprou a base para votar aquilo que ele quer. Toda votação que entrar agora ele vai perder. Olha o que a Gazeta do Povo colocou aqui no seu editorial. O brasileiro elegeu um Congresso pouco alinhado com o petismo, mas em vez de acenar aos parlamentares com um programa de governo mais ao centro, um governo que é um programa de governo que não é voltado para o esquerdismo, tá? E sim mais ao centro, acenando para esses deputados, não. Lula prefere acenar com maços de dinheiro para poder seguir em frente com suas propostas mais tresloucadas. É o editorial da Gazeta do Povo. O que eu quero dizer com vocês? Ele está esperando justamente passar o tempo, porque aí ele vai comprar com os cargos que ele tem, com o tal do orçamento secreto, que ele acusou tanto o Bolsonaro, mas falou tanto de Bolsonaro em relação ao orçamento secreto. Vamos parafrasear Lula. O orçamento secreto é pior do que o mensalão.
Lembra disso? Pois é, Lula está se beneficiando do orçamento secreto. Lula ganhou de brinde um mensalão legalizado agora. E quem vai pagar essa conta? É você e sou eu. Somos os trouxas, os palhaços dessa história. Infelizmente, é assim que funciona. Então não se engane. Quando você vê que eles não estão trabalhando agora, além de estar torrando o seu rico dinheirinho que você rala tanto para pagar impostos, além de estar torrando o seu dinheiro, eles também estão postergando para comprar deputados corruptos e sujos, porque quem vende o seu ideal, quem vende o seu moral em troca de benesses de governo, ele está sendo corruptível contra o povo, ele está cometendo um estelionato contra o povo. Então, sem sombra de dúvidas, é corruptível sim. Então, é uma verdadeira vergonha isso que a gente percebe, isso que a gente vê na política brasileira e no Brasil como um todo. Ainda bem que ainda há um vestício aqui de liberdade de expressão para que nós possamos discutir e analisar a política brasileira como ela é. Ficou até o final do vídeo? Peço a você que comente aí se gostou do conteúdo ou se não gostou do conteúdo. A gente cresce, a democracia é no debate, não é calando as pessoas, é abrindo para o debate, tá? Então coloca no comentário que é muito importante. E ainda em relação ao nosso livro, ao nosso e-book, tá? Se você não conheceu ainda 20 regras para a vida, vale a pena você adquirir esse livro, tá? Esse livro está fazendo muita diferença. Eu peguei frases, tá? São 20 frases que eu acho marcantes e fiz realmente uma ponderação de como isso me ajudou. Como isso me ajudou a enxergar a política, como isso me ajudou a enxergar o mundo dos negócios e melhorar financeiramente, porque tudo começa com a inteligência emocional. E o nosso livro, o nosso e-book, é para isso, é para melhorar a sua inteligência emocional. O preço é simbólico, pessoal, R$ 5,99, tá? Esse R$ 5,99 aí, você já paga ele, já baixa o livro, já sai com a leitura aí, uma boa leitura durante a semana aí para evoluir um pouco. E se você comprou o livro e adquiriu, deixa nos comentários, é importante que você vai mostrar para as pessoas o que você achou, o feedback sobre o livro, tá bom? Sobre o e-book, tá bom? Obrigado por tudo, Deus abençoe. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Eu não vou te dar sossego não, ainda tem mais 2 vídeos para hoje. Vai acontecendo e nós vamos trazendo conteúdos para vocês, tá? Vocês vão ter que se acostumar com a minha carinha feia falando de política com vocês por muito tempo, mas é bom, a população precisa disso, tá bom? Abraço, fica com Deus, até daqui a pouco.